Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, item 5, a porta estreita. Esse item 5 é um comentário de Kardec sobre o que nós vimos semana passada nos itens 3 e 4, que eram passagens do Evangelho onde Jesus dava ensinamentos a seus discípulos, né? Ensinamentos referentes a esse tópico da porta estreita. E aí Kardec vai comentar sobre essas passagens, dizendo assim: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então aqui, Kardec está procurando destrinchar o simbolismo das figuras utilizadas por Jesus, né? Porque o que Jesus diz lá no texto da passagem evangélica, né? Ele diz assim, para os seus discípulos, né? Como quem está dando um conselho para os seus discípulos, né? Ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então vejam, Kardec aqui está procurando interpretar esse texto de Jesus, né, para explicar por que é tão difícil entrar por aquilo que Jesus chamou a porta da salvação, né? E aí Kardec, ao fazer essa interpretação, o que ele faz? Ele faz exatamente aquilo que a gente tem repetido muito aqui, que é importante, é essencial, é imprescindível para a compreensão do Evangelho, que é fazer uma leitura interiorizadora, né? É nos voltarmos para dentro, é procurarmos entender o que Jesus está querendo dizer com esses símbolos externos a respeito do nosso mundo interno, né? Então, falando sobre isso, aí Kardec clareia a situação, porque ele vai dizer que salvação, no contexto evangélico, significa o quê? A porta da evolução, a porta do crescimento espiritual, né? Aí vem a questão: por que é tão difícil transpor essa porta do crescimento espiritual? Porque nós, por habitarmos ainda um planeta de provas e expiações e, consequentemente, sermos espíritos ainda muito inexperientes do ponto de vista espiritual, ainda muito ignorantes no que se refere às realidades espirituais, é muito difícil para nós optar por um caminho que muitas vezes contraria até aquilo que a sociedade, a escola e a família nos ensinou, né? De um modo geral, nós somos ensinados a quê? Olha, precisa vencer na vida, né? Precisa conquistar um bom emprego, precisa comprar uma boa casa, né? Depois precisa casar, precisa ter filhos, precisa criar os filhos, né? E isso vai nos absorvendo quase que totalmente a nossa energia para as coisas materiais, né? Então, transpor essas tendências que a gente já traz no nosso próprio espírito de existências anteriores e que ainda são incentivadas pela formação que a gente recebe na nossa infância e na nossa juventude, não é um trabalho muito fácil. Então é isso que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos, né? Olha, não vou mentir para vocês dizendo que vai ser assim um passe de mágica, que o ser se transforme num passe de mágica. É preciso um trabalho permanente, longo e constante de autoaprimoramento para conseguir transpor essas más tendências, né?
e inclusive até para dar um passo anterior, que é o passo de se decidir a transpor essas tendências. Porque há pessoas até, muitos seres, que ficam muito animados, né? Vamos dar um exemplo dentro do contexto espírita, né? Que é aquele do qual a gente participa, né? Então muitas pessoas entram em contato com a doutrina, ficam muito animados, né? Aí vem os fenômenos mediúnicos, vida depois da morte, tudo aquilo anima a pessoa faz com que a pessoa se apaixone pela doutrina, né? E aí a pessoa, não, vou fazer isso, vou praticar e tal. Quando começa aquela etapa realmente de frequentar o centro, de aplicar os ensinamentos na sua vida diária e tal, que surgem aquelas críticas, né? Muitas vezes o pessoal convida a pessoa para uma festa ali, no sábado à noite, ela fala, não, hoje eu tenho um trabalho lá no centro. A pessoa, poxa vida, agora esse negócio de centro, puxa vida, como assim? E aí a pessoa vai começando a desanimar, a achar que está fazendo alguma coisa errada, que aquilo não está se encaixando bem na sua vida, que está atrapalhando a sua vida. Às vezes a própria família reclama, você está se ausentando de casa e tal. As pessoas não compreendem que a pessoa está se ausentando para ajudar, muitas vezes, pessoas pobres, né, pessoas desvalidas. Não, o pessoal não compreende, começa a fazer cobranças. E aí a pessoa desanima. Então é todo esse conjunto de circunstâncias que Jesus está chamando de porta estreita, né? Essa dificuldade que dentro de um mundo como esse no qual nós vivemos, que está totalmente direcionado para a vida material, o quão é difícil direcionar a nossa energia e nos motivarmos a seguir com profundidade, com intensidade, com amplitude um caminho espiritual, né? E aí Kardec segue, né, comentando, dizendo que tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a Terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Então olha que coisa interessante, aqui Kardec já está nos chamando a atenção para o fato de que esse estado de coisas ele é transitório. Por quê? Porque nós ainda vivemos num planeta de provas e expiações, mas a doutrina espírita nos ensina que os planetas, assim como os espíritos, evoluem, né? E que a Terra, inclusive, está muito próxima, nesse momento, de passar de planeta de provas e expiações a planeta de regeneração, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que esse estado da humanidade, essa dificuldade de penetrar a porta estreita, né? Ou seja, essa dificuldade de nos dedicarmos às coisas espirituais, né? Ou da maioria dos seres que habitam o planeta se dedicarem às coisas espirituais, com o tempo vai diminuir, essa dificuldade vai diminuir. Por quê? Porque o planeta vai evoluir, os seres que nele habitam vão evoluir e, aos poucos, a tendência a direcionar toda a nossa energia vital para a manutenção da nossa vida material vai mudando no sentido de cada vez uma quantidade maior dessa nossa energia ser direcionada para o crescimento espiritual. E Kardec, reafirmando isso, ele diz assim, quando se achar transformada, quer dizer, quando a Terra, né, o planeta Terra se achar transformado, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras, ou seja, aquelas palavras de Jesus, né, dizendo da dificuldade de nós atravessarmos a porta estreita, né, aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto, né? Ou seja, é algo transitório, é algo relativo à nossa condição ainda de seres atrasados e pouco evoluídos no caminho espiritual. Mas à medida em que nós avançarmos e que o próprio planeta também avançar, tudo isso vai mudando, esse quadro vai mudando, né? Nós vimos hoje na nossa mensagem de abertura que a mudança é a característica permanente da vida, né? E que para nós usufruirmos da paz que Jesus nos propõe, nós devemos sempre aproveitar todas as mudanças no sentido de nos purificarmos espiritualmente, porque fazendo isso, nós vamos conquistar e angariar cada vez uma felicidade mais intensa e mais profunda, mais genuína e menos suscetível a ser abalada pelas circunstâncias externas e pelas transformações da vida, né?
E a Kardec segue ainda dizendo, se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, quer dizer, esse estado nosso pouco evoluído, se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Então aqui fica presente e bem caracterizada uma característica da doutrina espírita, que é uma doutrina racional. É uma doutrina que, embora reconheça que a razão não possa explicar a nossa natureza espiritual mais profunda, ela deve ser utilizada no caminho espiritual, sim, para que a gente tenha sempre posições que não firam o bom senso, né? Então, aqui quando ele diz que é inadmissível que a gente considerasse que essa condição nossa, né, dessa dificuldade nossa de nos dedicarmos às coisas espirituais fosse algo intransponível, isso não, racionalmente não pode ser aceito. Por quê? Porque nós sabemos, por definição, né, que Deus é todo justiça e bondade. Ora, se ele é justo e bondoso, por que ele relegaria suas criaturas a um estado de inferioridade espiritual permanente? E mais do que isso, se a vida é permanente mudança, por que isso em especial não poderia mudar? Então a razão nos mostra que esse estado realmente ele deve ser um estado transitório, né? Um estado que pode, com o tempo e com o nosso trabalho, com o nosso empenho em nos dedicarmos à assimilação e aplicação dos ensinamentos evangélicos, ele tende a mudar para melhor, né? E aí Kardec vai concluir, né, essa sua passagem dizendo: todavia, de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita, que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre logo após a morte? Então aqui, mais uma vez, Kardec está lançando mão desse aspecto racional da doutrina espírita, né? Fazendo perguntas que nos levam a pensar, né? Como que poderia um Criador bondoso e justo relegar seres a um estado permanente de infelicidade num planeta num planeta que ainda submete os próprios seres, né, a condições muitas vezes adversas, né, de condições climáticas, terremotos, maremotos, tsunamis, né? Será que nós estamos eternamente condenados a isso? Isso não faz sentido, raciocinando, né? Por isso que Kardec faz essa pergunta, né? Isso não faz sentido nenhum se a alma não tivesse tido outras existências, né? Se a alma, ao reencarnar, já não trouxesse na sua bagagem espiritual débitos que por ignorância ela adquiriu em existências passadas, né? E Kardec ainda vai mais além, né? Ele diz assim, né? Ele segue dizendo: assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Ou seja, se a gente considerar que a alma foi criada no momento do seu nascimento, né? No momento ali em que se inicia a gestação, e que, terminada esta vida, ela não mais terá outra vida material e que será encaminhada ou ao céu ou ao inferno de acordo com as suas ações, isso contradiz a justiça e a vontade de Deus, né? Porque como assim, né? Como que, se a alma é criada no momento do seu nascimento, como que as pessoas nascem em condições tão diversas de saúde, de posição social, de todas as mais diversas condições? Como? Né? Como que tem pessoas que nascem em países que gozam de uma certa paz social,
de um certo equilíbrio econômico e outros nascem lá no Oriente Médio, no meio de bombas, de guerras, né, de matanças. Como assim? Se todos são criados ao nascer, cadê a justiça de Deus então? Né? Não faz sentido se nós não considerarmos a questão da anterioridade da alma, né? Ou seja, que aquele ser que encarna num corpo já teve inumeráveis vidas anteriores, durante as quais ele e suas ações positivas criaram méritos e suas ações negativas criaram débitos. E é justamente a balança desses méritos e desses débitos que vai fazer com que as suas circunstâncias de vida sejam melhores ou piores. Aí a justiça de Deus começa a fazer mais sentido, né? E é por isso que a Kardec, aqui ao concluir a passagem, ele nos diz: com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então aqui, Kardec mostra que é só mesmo quando nós nos certificamos do princípio da reencarnação é que aí sim o Evangelho vai ficando claro, né? Só para citar um exemplo, quando Jesus diz a cada um segundo suas obras. Ora, se nós não considerarmos a anterioridade da alma, né? Ou seja, que aquele ser que reencarna já teve inúmeras existências anteriores, a justiça de Deus vai por água abaixo, né? Porque a gente vê que os seres nascem, como nós já dissemos aqui, nas mais diversas condições, né? E aí por quê? Porque um tem mais e outro tem menos. Se não houvesse anterioridade da alma, né? Isso significaria privilégios. Então Deus deixaria de ser justo e bondoso. E consequentemente, se nós não tivéssemos mais um ser justo e bondoso para adorar, nossa fé se enfraqueceria. Entretanto, considerando a anterioridade da alma, a nossa fé se fortalece. Por que ela se fortalece? Porque eu passo a ter confiança, né? Fé é confiança, não é isso? De que minhas boas ações, meu esforço evolutivo vai dar frutos em algum momento nessa trilha da evolução, né? Que eu ainda vou viver não apenas essa existência, mas muitas outras, onde eu vou colher tudo aquilo que eu semeei. Isso é fé. É fé de que a vida é justa. É fé de que boas sementes dão bons frutos, né? Ou seja, a razão, ela aqui, dentro do contexto da doutrina espírita, ela não combate a fé. Ela, na verdade, fortalece a fé, né? Porque ela fortalece a nossa confiança numa vida que retribui os seres de acordo com a qualidade das ações, dos pensamentos e das palavras que eles pronunciam, né? Essa fé, é exatamente essa fé, bem alicerçada na razão, que nós vamos estudar depois no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Baseado naquela passagem de Jesus, quando ele diz que a fé remove montanhas. Ou seja, essa fé, né, aqui no nosso caso, essa fé espírita, alicerçada num raciocínio lúcido, ela nos dá força, ela nos dá disposição, ela nos dá ânimo, ela nos dá energia para removermos os nossos obscurecimentos mentais, as nossas imperfeições e todas as nossas emoções perturbadoras, porque nós passamos a ter a certeza de que, fazendo isso, nós estaremos num caminho que nos conduzirá à felicidade genuína.